Bom dia, pessoal! Começou mais um dia, mas hoje não é qualquer dia, é dia de fechamento e eu vou mostrar um pouquinho mais da minha rotina desde quando o dia começa. Agora são 6h02 e como esse dia termina, que eu sei que ele vai ser muito especial pra gente. Então vamos lá. Começa o dia saindo da cama, escovando os dentes e fazendo um cafezinho para dar aquele gás antes do treino. Eu quero chegar na baia a 220 para colocar fogo no parquinho lá. Então, deixa eu mostrar um pouquinho como funciona aqui. Para quem não sabe, eu fiz intercâmbio na Irlanda em 2019 e lá eu trabalhei de barista no Starbucks, dentro do hospital. E para ser bem sincero, eu nunca fui muito chegado a café, não gostava de tomar. Só que depois que trabalha 6 meses com café, você começa a gostar, né? Então, peguei gosto e eu vi que me dava um gás a mais. Minha mãe me dá uma parada, é uma terapia. No começo era esquisito, depois eu me meti mesmo. Mas é legal, porque você não precisa pegar trânsito pra pedalar, nem tem risco de carro te atropelar, coisas do tipo. Então dá pra você pedalar, pensar bastante sobre a vida. Geralmente é algo que me tem bastante ideia boa, assim. E cansa, mas de uma maneira que você consegue manter esse ritmo por mais tempo, né? Então isso pode dizer isso, sim. Então é muito bom. E ainda mais pra hoje, que é o fechamento, se eu correr de manhã, eu sinto que eu tô muito destruído. Pedal, não, eu tô no flow bom depois. De hoje eu treino são 60 minutinhos, tá aquecendo agora, eu tô dando churros. Aqui. Tem uma coisa que é basicamente, a gente chama de milagre do fechamento, né? Que tem aquela pessoa que não te responde mais há tempos, ou que, enfim, você nem conhece, do nada, repentinamente, a pessoa te manda uma mensagem querendo conversar. Por exemplo, ontem à noite, um cara que estudou na mesma faculdade que eu, o Guilherme, me mandou mensagem no Instagram falando que tem acompanhado a Baia e tal, e tá precisando de um carro e queria conversar mais sobre. Eu vou bater um papo com ele daqui a pouco, assim que eu chegar no escritório. E tem grandes chances dele se tornar nosso cliente. Espero que você veja esse vídeo depois, tá, Guilherme? E é algo que não acontece num dia convencional. É bizarro, parece que é o momento que alguém olha lá de cima e fala: eu vou te ajudar a conseguir bater a sua meta, né? E isso que a gente vai em busca de fazer. Só que eu confesso que esse mês, pessoal, tá sendo um pouco mais desafiador que o que a gente imaginava. E eu converso com bastante empresários, assim, de outros setores também. E é uma percepção geral, assim, que parece que o cliente ele tá um pouco mais receoso em dar um próximo passo e, de fato, se comprometer com algo. Principalmente com serviços mais longos, né? No nosso caso, a assinatura de pelo menos 12 meses. Mas não só a assinatura, por exemplo, a própria venda do carro, né? Carro novo, ela caiu em relação aos outros meses. O que é um pouco atípico, porque esse ano tá muito legal. Janeiro, fevereiro, março foram meses muito bons pra gente e pra várias outras empresas também. Mas abril tá agarrado. A gente tá um pouquinho abaixo do nosso pacing pra bater a meta. Só que tem muito dia pela frente, a gente vai virar o jogo. E eu penso que ser vendedor bom em mês fácil, né, que qualquer um entrega um muito bom resultado, não é que é fácil, mas é ok. Você não teve um desafio grande, você só fez o que era esperado de você. Agora no mês mais desafiador, você tem um resultado bom, um excepcional, como tem algumas pessoas da bike que tiveram, né, bateram seus próprios recordes num mês difícil, mostra que você realmente está preparado para enfrentar desafios maiores, né? Então eu vejo que esse mês, independente de qual for o desfecho no final do dia, ele
gerou pra gente mais aprendizado do que qualquer outro mês durante o ano. Porque como as coisas estavam evoluindo, a gente não teve que se reinventar, ser tão criativo. A gente foi melhorando, mas melhorias mais sutis. Esse mês exigiu mudança mais brusca, assim, sabe? A gente trabalhou bastante para aumentar nosso ticket médio ao longo do mês. E foi uma mudança, assim, de aumentou basicamente 30% o ticket médio nosso em uma semana. Muito com intencionalidade, mas a gente percebeu que se a gente não fizesse uma mudança, cara, o resultado não ia vir. Então a gente sai desse mês muito melhor do que a gente começou. E via de regra, quando a gente tem um mês mais difícil na buy, que a gente trava mais para entregar resultado, ou às vezes não bate nem a meta, normalmente o mês subsequente a isso tende a ser muito bom. Porque cria uma entropia na galera e o pessoal termina entregando tudo que pode, com a confiança lá em cima, e aí vendedor vive de confiança, né? O outro mês é bom. Então eu penso bastante que não importa como você começa, importa como você termina, né? Tanto faz de onde você veio, mas o que importa é para onde você vai. E a gente bate muito nessa tecla com o time também para engajar a galera e fazer com que eles confiem nisso. Então hoje um dos meus desafios pro dia é isso, né? É botar a galera pra cima e extrair de quem às vezes acha que não consegue tirar mais nada, mas eu tenho certeza que consegue. Então vamos que o dia só tá começando. E aí, turma? Saiu bem agora, Thiagão? Ó. Um dos pontos que a gente acaba tendo de benefício também no mês mais desafiador é que a gente tem que ser mais criativo e inventar soluções para a gente conseguir de fato melhorar nosso resultado. E esse mês o que a gente mais fez foi isso. N estratégias para a gente conseguir mudar e mexer o ponteiro, né? E uma delas foi a gente começar a trabalhar com uma locadora nova, que a gente não trabalhava até então, que é a Quinto Mobility, que basicamente é a locadora da própria Toyota. Sim, para você que não sabe, a Toyota também tem uma locadora que assina carros, e eles estão com um preço bem interessante para alguns modelos, principalmente para um que ainda não é tão conhecido no Brasil, mas é um baita carro legal, que é o Yaris Cross. E a gente fechou a parceria na quarta-feira. Ontem mesmo a gente já começou a mexer no sistema para incluir essa locadora no nosso portfólio. A gente conseguiu incluir hoje de manhã e já vai sair a primeira venda agora. Então, vou mostrar aqui para vocês que a gente está descobrindo como que faz ainda no sistema, né? É bem novo, mas pelo que parece vai sair o primeiro Yaris Cross hoje. Então, o que é legal de pensar, turma? Que, querendo ou não, escassez gera inovação, né? Então, no mês que tá tudo fluindo muito bem, você não precisa pensar muito fora da caixa para melhorar. Mas no mês que tem algum tipo de restrição, de dificuldade, você começa a ser mais criativo que o normal. Então a gente tenta inovar todos os meses, mas de longe, nos meses mais difíceis, são os meses que a gente justamente fica mais forte. E depois, o mês subsequente costuma ser muito bom, porque a gente criou métodos novos, mais aperfeiçoados para criar resultado. E a gente se beneficia disso não só no próximo mês, mas no futuro também. Então, constantemente, a gente está melhorando o nosso processo. Foi por isso que a gente saiu de uma conversão de 2,5% há 2 anos atrás e mais do que dobrou em 2 anos. Não porque necessariamente o time mudou, né? Eu não vejo que necessariamente foi por conta disso, mas sim porque o processo mudou. É totalmente diferente atender um cliente hoje aqui na Buy do que era atender há 2 anos atrás. Naturalmente, nosso resultado melhora. Essa é uma das hacks de hoje, né, que a gente tá usando para dar aquele up a mais. Não é uma bala de prata, né? Mas isso ajuda a gente a melhorar também. Vai sair? Vai sair. Marcão, só falta você! Fala galera, quem fala é o Giovanni. Hoje eu estou responsável pelo time de franquias aqui na Baikar. Time esse com maior crescimento, tanto em pessoas quanto em faturamento e representatividade aqui dentro. Nós temos hoje na nossa rede 12 franqueados,
9 deles já em operação, 3 em processo de rampagem, e o nosso objetivo é chegar no final do ano até 50. E em 2030 atingiremos as 500 franquias. Então é um número muito expressivo, então temos que criar muitos processos e fazer com que esse time seja robusto o suficiente para atender todo mundo. Nosso modelo de franquia hoje faz com que um franqueado que compre o nosso modelo se torne um vendedor. E todo o restante a Baikar dá o suporte, seja na frente de geração de leads, seja na frente da estrutura da marca, de branding, seja na frente de marketing próprio, né, de construção de criativos, da parte de marketing de performance, então anúncio em redes sociais, em pós-venda, em estrutura de tecnologia, portfólio com as locadoras. Então hoje o nosso franqueado ele vem para se tornar um vendedor e vender e conseguir ganhar dinheiro dessa forma, tal qual um vendedor interno nosso. E aí, para isso, nós precisamos ter uma estrutura legal que esteja dando suporte para todo mundo. Que, no caso, são essas 4 pessoas aqui, ó. Então, nós temos a primeira pessoa que é o Pedrão. O Pedrão, ele entrou aqui na Baikar como SDR, se desenvolveu no time comercial, bateu meta desde o primeiro mês, se tornou expert, vendeu de ponta a ponta, assumiu também uma cadeira depois de Sales Coach, que a gente chama, que é um Sales Enablement, que é treinador. Ele treinava novas pessoas que entravam aqui na Baikar. Então, se eu chutar 80% dos vendedores que nós temos aqui foram treinados pelo Pedrão, e em determinado momento a gente falou, cara, a gente tem um novo desafio, que é fazer com que essas franquias dessem certo, né, que são pessoas do mercado que muitas vezes nunca trabalharam com assinatura, e nós trouxemos o Pedrão para fazer esse trabalho. Então ele olha muito no dia a dia como um consultor de sucesso do franqueado, ele olha muito para como o franqueado está performando, então ele olha para funil, para ver onde tem gaps de melhoria, seja na subida de pedido, seja na taxa de aprovação, na taxa de fechamento. Ele olha também junto com o dono da franquia a visão de futuro, então onde quer chegar, construção de um BP, um business plan, então, putz, onde eu quero chegar, quanto que eu quero faturar por mês, qual que é o plano que eu tenho que ter para chegar até lá, eu tenho que contratar gente, não tenho. Então o Pedrão é essa pessoa que vai olhar num viés mais estratégico junto comigo e também num viés mais de operação, de dar feedbacks e direcionar quais são as melhores práticas no atendimento e na organização pessoal. Temos outras 2 pessoas que são o Betinho e a Bárbara, que hoje eles ficam responsáveis pela frente de Sales Ops, que é Sales Operations, então que fica responsável pela operação do dia a dia. Então vamos dizer que o franqueado precisa subir um pedido no sistema, precisa pedir ajuda para uma locadora, precisa fazer com que aquele atendimento saia do lugar e de fato se concretize numa venda, numa análise de crédito. Então tudo que acontece no sistema e precisa de ajuda deles, eles que dão esse suporte. E a gente tem essa 4ª pessoa aqui, que na verdade não é um integrante do time da franqueadora, mas ele é um franqueado, que é o Marcelão. O Marcelão, ele é a franquia 09 nossa, ele entrou no mês passado, e na verdade nesse mês, esse é o primeiro mês dele, então ele tá agora na operação rampando, e nesse fechamento ele veio nos acompanhar. Ele é daqui de São José dos Campos, então para ele fica fácil vir para cá, e aí fica muito mais fácil e prático dele conseguir ter nosso suporte, direcionamento, e a gente conseguir dar também toques sobre o atendimento e a forma como ele se organiza. Então aproveitar também que tem toda essa estrutura fácil aqui, e que a energia sempre para cima para poder estar com a gente. E o legal é que o mês de abril, ele não foi um mês fácil, ele foi um mês desafiador. Versus março, que foi um mês muito mais tranquilo de ver resultados, abril pelo contrário. Então, como a gente está crescendo e nossa meta também cresce, a gente precisa fazer mais com essa estrutura maior que nós temos. Só que abril ele foi um pouquinho mais, cara, a conversão foi um pouco menor porque a gente estava tendo vendas mais desafiadoras, mas no final da conta deu certo. Batemos meta no dia de ontem, estamos buscando hoje a super meta, que é o nosso 120%. Nós estamos ali perto do seu 110%, então tenho fé ainda que vai sair, vai ser desafiador pelo resto do dia, mas mês após mês, nós estamos batendo nossas metas e atingindo os resultados que a gente espera. Então, até o final do ano temos que fazer 50 franquias e dessas 50 franquias fazer um faturamento, quiçá, milionário. Então, tem muito desafio pelo ano todo, crescimento de vento em popa, estão trazendo mais CSF, trazendo mais pessoas para seus ops. O próprio Betinho já está virando uma outra posição aqui dentro do nosso time, vai assumir outras demandas. Então, cada dia que passa o desafio está crescendo, está sendo muito legal liderar essa galera e fazer o resultado acontecer. Meu nome é João, sou Closer 3 aqui na Baikar e o que eu posso falar, né, sobre o mês? Foi um mês pra gente bem desafiador.
e deram alguns momentos ali, né, que tivemos algumas travas, de fato, mas, cara, Baikar é isso aqui, né? A gente vai até o final em busca do resultado. Pode ver que a equipe está totalmente animada, focada e concentrada em fazer acontecer e atingir nosso objetivo, que é sempre a meta, né? Então, estamos na luta, tem muito jogo pela frente, muita coisa pode acontecer e a gente vai em busca até o final dessa meta. Seis e meia já, acabou o horário comercial e se vocês derem uma olhadinha aqui, o escritório tá cheio. Basicamente ninguém foi embora ainda, porque, como eu tinha comentado, ninguém vai sair hoje perdendo uma oportunidade de começar o mês que vem de carro novo. Então o time está empenhado em fazer o máximo possível, não só para a gente bater o nosso resultado, que a gente vai correr atrás disso, mas também para não deixar ninguém perder uma oportunidade boa, porque eu sei que o que a gente tem hoje, provavelmente a gente não tenha disponível amanhã, né? Então eu sei, depois de quase 5 anos trabalhando com assinatura de carro, que o último dia do mês é um dia muito especial, né? Importante pra gente, que ele representa aí quase 15% do nosso resultado. E é curioso porque não é só na assinatura de carro, né? O brasileiro, de maneira geral, deixa as coisas para a última hora. Assim como sei que tem um monte de gente que está esperando hoje para terminar de declarar imposto de renda, né? Que podia ter feito isso ao longo do quase o ano todo. Então é uma característica de não só negócio, mas de povo em si, né? O brasileiro tem esse pequeno detalhe. Gostaria muito que a gente conseguisse fazer as coisas com mais tranquilidade, mais calma, né? Para tomar decisão, mas enfim, a gente aprendeu que é assim que funciona e uma das coisas que acontece bastante aqui é o famoso milagre do fechamento. Que do nada, aquela pessoa que nunca te respondeu surge, ou aquela pessoa que você tá falando e ela não tá te dando atenção, ela volta e fala, agora eu quero. Então, é o fator que chega a ser irracional, né? A gente não consegue entender, mas é uma verdade. Então, por que a gente ajusta e já se organiza para termos um dia bom também? E tem vários pequenos pontos que vão ajudando a gente não só extrair o máximo de resultado, mas também ter o time engajado para que a galera queira ficar até o final do dia aqui com a gente. Porque ninguém é obrigado, né? O pessoal está aqui opcionalmente se dedicando e a maioria do time, já acho que metade do time bateu a meta ou mais que isso, e muitos deles poderiam estar em casa descansando ou indo já aproveitar o feriado, né? Amanhã é feriado aqui no Brasil. E a galera não, o pessoal tá aqui querendo mais. Então isso mostra muito, não só a nossa cultura, mas também o engajamento do time de maneira geral, né? E para isso, hoje de manhã a gente fez uma pré-eleição muito massa, a gente comprou energético pra galera pra dar um gás logo depois do almoço, trouxemos um pipoqueiro aqui pra dar pipoca pra galera, que é uma coisa que a gente tem costume de pedir ao longo dos dias aqui. Então é um artefato nosso, cultural aí também. Provavelmente daqui a pouco o pessoal já começa a tomar uma cervejinha também pra dar uma engajada maior. Então constituir um time de excelência de vendas não é só cobrar resultado, pelo contrário, é dar possibilidade, direcionamento e confiança para a galera fazer o máximo que pode também. Então, independente do resultado de hoje, né, eu tenho certeza que a gente aprendeu muita coisa e a gente vai terminar esse mês melhor do que a gente começou. Porque mar calmo não faz bom marinheiro, né? E esse mês não foi calmo, mas vai ser vencido, como todos os outros. Bora! Aí só apareceu o 7. Não, você pode colocar a loja ou a cidade dele. Qual que é a cidade dele? Mapa. Tá, fechado. O quê? Filhinha? O que tem, Mari? Ô, Caio. Caiu ali, Ó, filhinha da pipoca. Tunico da pipoca. Seu Tunico. A pipoca é por conta da minha carne. Reforço pro dia de hoje. Pipoquinha. Energético, porque deu aquela baixada na energia já. E o primeiro marco já foi vencido. A gente tinha alguns steps pra gente conquistar ao longo do dia, né?
Então, o primeiro foi vencido, não está sendo o mês mais simples do mundo, já contei isso para vocês, mas já vencemos o mínimo necessário. Agora a gente vai em busca da meta. Vai sair, vai sair. E esse time aqui, todo mundo já bateu a meta? Quem não bateu a meta, levanta a mão. Que isso! Boa. Pera aí, agora começa o momento daquela cobradinha, né? Esse time aqui tá desfalcado. Esse time aqui, quem já bateu a meta, levanta a mão. Esse time aqui, ó, tá na pegada ainda. Ô galera, rapidinho aqui desse time aqui, quem bateu a meta, levanta a mão, por favor. Você é desse time agora? Você quer dar com o Gabi? Vai rolar. Não, hoje você só vai embora quando você bater a meta, meu velho. Bora, Marrone! Falta 15% pra gente bater a nossa meta de Inside Sales, que é uma das frentes que a gente tem de receita da Buy. As outras, uma delas a gente já... São 4 fontes que a gente tem, né? Time de Inside Sales, representantes, franqueados, novas franquias. Franqueados, novas franquias, a gente bateu a meta. Agora falta representantes e o time de Inside, que a gente... na corrida aqui pra conseguir. Não, beleza. Mas aí é só assinar. Ele é 12. Bom, vamos lá. Sou o Marcelo, né? Sou a franquia 09 aqui da Baikar. Começando, esse é o meu primeiro mês, na verdade, né? E ainda conhecendo, aprendendo um pouco. E hoje eu tomei a decisão de vir aqui no fechamento, tá junto aqui com o pessoal, com esse time já, um time nota 10, né? Pra aprender, pra ir tirando dúvida. Então, tá sendo muito legal por conta disso. Fiz 2 reuniões hoje, as 2 estão aí bem encaminhadas. Vamos ver se vai sair venda. Então, tô na expectativa, tô pegando o suporte do pessoal aqui, me desenvolvendo e tá sendo muito bom. Cara, a expectativa pro próximo mês é já começar de forma diferente, né? Já vou ter aí uma base bem melhor de números de pessoas mesmo que eu já atendi. Então a expectativa é que seja um mês ainda melhor do que já foi esse. Esse foi um mês aí realmente de aprendizado, para ir crescendo, se desenvolvendo. E espero que o próximo já seja algo aí fora do comum, aí, fora de série. Essa é a ideia. Ô Pedrão! Tá aparecendo pagamento rejeitado e o... Opa, eu sou o Kazé, sou SDR2 do time V8. Acabei de bater minha meta aqui na semana do fechamento. Semana do fechamento é a semana que a gente conta aí com bastante magia das vendas, né? As coisas começam a sair, as coisas começam a acontecer. Particularmente, eu tive um mês bem difícil, um mês que as coisas não estavam dando muito certo no começo, mas como diz o Leandrão, né? O lance é acreditar, então é só acreditar, ser perseverante, correr atrás que dá tudo certo no final. Valeu! Então informa que batemos 1 milhão de faturamento! Pessoal, tô chegando em casa agora, depois de mais um fechamento, mas infelizmente eu não vou dar notícia para vocês que eu gostaria muito de dar, que é falar que a gente venceu mais um mês, o 4º mês na sequência desse ano, só que não deu. Abril esticou muita gente, fez com que a gente evoluísse muito, mas não conseguimos bater a meta dessa vez. Não foi por muito. A gente fez 94% do resultado esperado, só que 94% não é 100%, né? Então, na prática, não batemos a meta. E o que fica de lição é que tivemos um baita fechamento, cara, com certeza. A gente entregou o máximo que dava, foi o nosso melhor dia de resultado do ano. Então, não foi isso que prejudicou o nosso resultado. Na verdade, não foi nem a última semana, nem a última quinzena do mês. Foi basicamente o começo do mês.
porque muita gente pode falar que teve 2 feriados, menos dias úteis, enfim. Eu não gosto de dar desculpa. De fato, dava pra gente ter batido, a gente não foi bom o suficiente para ter feito isso no mês passado, como a gente foi em março, em fevereiro, em janeiro, em dezembro, em novembro, em outubro, enfim, basicamente a maioria dos meses, né? E fazendo uma reflexão sobre isso, a gente vai fazer um vídeo depois trazendo os aprendizados de abril, que isso vai gerar um conteúdo muito massa para muita gente. Eu vejo que um dos principais pontos que prejudicaram esse mês de abril não foi falta de vontade. O time se empenhou muito, principalmente na reta final de mês. Eu vi que a gente se uniu ali e entregou o máximo que dava. E eu fico com essa sensação boa, pelo menos, por mais que eu quisesse muito ter batido a meta. Só que eu vejo que às vezes é melhor tropeçar para a gente ficar mais atento, né? Porque como a gente estava vindo numa sequência muito boa de resultado, o time ficou com excesso de confiança. E em alguns aspectos, o excesso de confiança se torna um pouco de descuido, né? Eu não vou nem chamar de prepotência, mas de fato um pouco de desatenção. E a gente teve várias pessoas ao longo basicamente no começo do mês, que foram de alguma forma promovidas e estavam performando super bem, não é à toa que foram promovidas. E às vezes, quando você se desatenta um pouco, ou esquece aquilo que te fez chegar onde você chegou, é um motivo muito grande para você parar de performar, né? E eu vejo que a gente cometeu esse erro, principalmente na primeira semana, comecinho da segunda semana de abril, e não deu tempo suficiente da gente correr atrás ao longo do mês, né? Por ser um mês mais curto. Se a gente tivesse mais um dia, né? Se o mês tivesse terminado na sexta ao invés da quinta, a gente tinha batido a meta, não tenho dúvida. Mas não dá para viver de talvez, né? Então, na prática, fica esse gosto amargo na boca, mas eu prefiro muito que tenha acontecido isso agora, pra gente já ficar mais atento, do que aconteça isso no final do ano, que a gente precisa de um resultado muito maior, né? A gente projeta um crescimento mês a mês. Então, esse não é um mês que foi com a maior meta, foi um mês mais desafiador até aqui, não só para a Buy, mas para vários outros negócios também. A gente percebeu que os clientes estavam um pouco mais receosos em se comprometer e dar um próximo passo, né? E a gente percebeu que isso foi ajustando ao longo do mês, e eu tenho certeza que a gente vai começar maio muito bem, porque não importa como a gente começa, importa como a gente termina o mês. E a gente terminou abril com força total, entregando o máximo que dava. Não é à toa que a gente vai começar maio bem. E tem uma tradição aqui na Buy. Por mais que aconteça um mês ruim, e isso vai inevitavelmente acontecer, a gente não tolera dois meses ruins. Então, se mês passado não foi do jeito que a gente queria, esse mês a gente vai fazer diferente para não ter a mínima possibilidade de a gente ter o mesmo resultado, né? Porque é meio loucura pensar que fazer a mesma coisa vai te gerar um resultado diferente. Não vai. Então, a gente entrou esse mês com a cabeça diferente, com as habilidades que a gente desbloqueou no mês passado, e não tem como esse mês não vir um resultado muito bom. Eu tô na expectativa, junto com o Nathan, que vai vir recorde, inclusive, tá? Vamos ver, no final desse mês, eu bato esse martelo e confirmo se veio a expectativa que a gente estava imaginando. Fechado? Então é isso, turma. Até o próximo fechamento. Em breve trago os insights desse mês de abril, que vai gerar muita coisa interessante aqui que a gente vai aplicar aqui. Esse foi o mês que mais destravou o potencial da gente, por mais que o resultado não foi como a gente gostaria que tivesse sido. Valeu!